Sejam muito bem-vindos ao ANXcast, o podcast sobre empreendedorismo, família e marketing. Hoje estamos aqui com o Dr. Eduardo para a segunda edição, em que vamos falar um pouquinho sobre medicina, família e outras coisitas mais. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí que você falou, um monte de coisa para a gente conversar. Em que momento, doutor, você teve a certeza que queria ser médico? Bom, a medicina surgiu para mim, acredito que desde criança, porque eu sempre gostei de experimentos científicos e mexer com pequenos animais e borboletas e aqueles kits de cientista, né? Então isso é uma coisa que eu acredito que já vinha lá na infância, mas depois sumiu por um tempo e quando chegou na época do vestibular, a medicina surgiu como uma opção, né? Algo que eu achava interessante. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas, lidar com pessoas, e optei por fazer. Primeiro fiz até vestibular para computação, na época estava em alta, né? E não passei em computação na época, e disse: não, vou para medicina mesmo. E aí eu fiz os 6 anos de medicina, depois fui para o Otorrino Federal, Universidade Federal de Santa Catarina, depois fui para São Paulo, fiquei 3 anos lá fazendo residência em Otorrino. E assim, encontrei realmente algo que me satisfazia, algo que eu sempre gostei e onde algo que eu sou bastante espiritualizado e algo que eu agradeço sempre porque eu acho que foi um presente que eu ganhei, meus dons cirúrgicos, minha maneira de lidar com os pacientes, e acho que me encontrei dentro dessa profissão. Casou com algo que eu gostava e algo que talvez já estivesse lá no meu sangue. Não tenho parentes médicos, nada, mas algo que realmente entrou na minha vida como uma bênção e como uma dádiva. Muito bom. E por que escolheu essa especialidade? Quando a gente está na faculdade, a gente vê diversos tipos de profissionais. E eu via muito aqueles cirurgiões gerais, assim, todo descabelado, cansado, com olheira, deram plantão a noite inteira, cirurgias enormes. E dizia, pô, esse negócio deve ser meio complicado, né? O pediatra também, né? Lidando com aqueles plantões, com pediatria. E aí eu conheci a pessoa que realmente me incentivou, o Dr. Valdir Carreirão, a quem eu agradeço eternamente, já falei isso muitas vezes para ele, mais uma vez aqui em público eu agradeço. O Dr. Valdir é um gentleman, é uma pessoa elegante, super elegante, muito educada. Eu olhei e disse, nossa, olha, eu acho que esse é o meu estilo de vida, eu acho que é algo que me parece ser interessante, né? É uma especialidade que tem a parte clínica, tem a parte cirúrgica, eu acho que é por aí. Então, acabei escolhendo por esse motivo. E o que ninguém te contou sobre ser médico? Muita coisa. Muita coisa. Quando você... Assim, eu peguei uma transição da medicina em que, quando eu era jovem, criança, não existia muito convênio médico, por exemplo, e os médicos tinham aquela coisa, médico do interior mesmo, né? Era um médico que era milionário. Na cidade, geralmente, as pessoas milionárias eram o prefeito, o médico, o juiz, né? Então, era uma profissão que tinha um status muito grande, né? Isso se perdeu com o tempo. Na verdade, se perdeu, eu acredito que por uma parte disso, por nossa culpa mesmo, a culpa dos próprios profissionais médicos que acabaram muitas vezes entrando numa roda de querer ganhar dinheiro e começaram a surgir os profissionais não tão honestos, né? Aí os próprios pacientes mesmo começaram a desrespeitar os médicos por isso, porque a maioria é picareta, né? Então aqueles que eram os profissionais honestos acabaram entrando num bolo comum. E isso começou a desvalorizar muito a medicina. Então isso foi uma coisa foi uma fase que eu peguei, que foi um pouco desanimadora, porque você vê você se esforçar, você estudar muito, você entrar num procedimento cirúrgico, às vezes muito difícil, em que você dá teu sangue, teu suor ali para poder resolver aquela situação, e você não vê chegar no pós-operatório, às vezes você não ter aquele respeito dos pacientes, o paciente te tratar como se fosse, sem nada contra o guardador de rua, mas como se fosse, né, uma pessoa qualquer ali, sem saber que às vezes você salvou a vida daquele filho dele. Então isso foram alguns choques assim, né, que eu tive. Algumas coisas assim também que a medicina acaba levando a gente para uma qualidade de vida ruim, porque o médico geralmente ele tem que trabalhar muito. Mas o médico ganha muito dinheiro, ganha, mas ele trabalha muito, ele tem que estudar muito, ele gasta muito. A gente tem que gastar muito em investimento com materiais, investimento com cursos, pagar Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, associação disso, associação daquilo, né? Então, assim, existem muitos custos para você chegar lá e, claro,
principalmente o custo da tua saúde, que é um estresse o tempo inteiro, você lidar com situações de risco, você te envolver com aquele paciente que está sofrendo, né? Não tem como a gente não acabar se envolvendo com o paciente que está sofrendo. Às vezes você tenta te manter neutro para poder para não parecer isso para o próprio paciente, para o familiar, né? Então tudo isso tem um custo e lá no final isso vai começando a pesar. Então muitas vezes você vê que os médicos são gordinhos, né? Como eu aqui. Por quê? Porque não tiveram aquele hábito saudável de dormir bem, de comer bem, de fazer atividade física, né? Então isso são coisas que pesaram aí na toda essa trajetória. E hoje, doutor, ser médico é também ser empresário? Sim, eu acho que hoje é indispensável você ter um conhecimento de negócios, de você poder gerir, lidar com um negócio, porque você vai lidar com uma clínica, você vai lidar com funcionários, você vai ter sócios, existe uma série de coisas ali que você precisa entender um pouco. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que nunca entendi quase nada sobre isso, apesar de meu pai ser contador, eu ter feito um 2º grau em técnico de contabilidade, mas gerir uma empresa, lidar com uma empresa, nunca foi meu forte, eu realmente não tenho uma experiência com isso, né? E na clínica, por sorte, a gente teve alguns colegas ali que gostavam de lidar com isso, lidavam bastante com isso, mas assim, sempre a gente apanhou muitos anos ali até conseguir entender como é que as coisas funcionavam, tentávamos de um jeito, não dava certo, vamos tentar de outro, aí pede ajuda para uma equipe de administração, daqui a pouco pede ajuda para um contador, né, e assim a gente foi levando e graças a Deus hoje nós temos uma clínica aí de 24 anos, que foi a maior clínica de otorrino até então, né. Qual que é a clínica, doutor? Chama COF, Centro Otorrinolaringológico de Florianópolis. Então, nós iniciamos lá em 5 sócios, há 24 anos atrás. E, como disse, passando por diversos obstáculos aí durante todo esse tempo, a gente conseguiu estar até hoje entre uma das maiores clínicas aí de otorrino, aí pelo menos do estado, né? Mas figurando até entre umas das maiores do país. Aí. E as tomadas de decisões, assim, entre os sócios, entre equipes, como é que... a gente sabe que é um desafio de todo empreendedor, né? Principalmente quando a gente tem sociedade, nem sempre é de como a gente espera, digamos assim. E esse eu aposto que é um desafio também para vocês, né? Ainda mais que vocês estão entre 5 pessoas, imagino que não deva ser fácil, né? Médico tem uma coisa de que, a partir do momento que ele se torna médico, ele acha que ele é meio Deus, né? Então, assim... Tem essa dificuldade, às vezes, de lidar com sócios, com colegas, não só no hospital, colegas que a gente trabalha junto, né? De as pessoas, às vezes, acharem que, não, eu sou o maioral porque eu sou o médico, né? E isso, às vezes, atrapalha um pouco, né? A gente tem que ser humilde para dizer, não, nós não somos empresários, nós somos médicos, a gente está tentando aprender alguma coisa aqui, né? E isso eu acho que atrapalhou um pouco na nossa clínica em especial, porque a gente tentou levar a clínica, então essas tomadas de decisão sempre foram realizadas por nós 5, então nós tínhamos reuniões semanais, todas as terças-feiras à noite, a gente sentava ali e ficava das 8 da noite até meia-noite, às vezes pedia uma pizza lá e ficava discutindo sobre tudo dentro da clínica, sobre a demissão ou admissão do funcionário, sobre algum problema lá na rede elétrica, a gente tentava discutir sobre tudo. E hoje em dia nós temos um administrador, que é uma pessoa que está levando a clínica maravilhosamente bem, uma pessoa que mudou os rumos da clínica, né? Como diz um dos meus sócios, a gente fez a estrada toda, mas hoje ele está levando, né? Continuando aí esse legado aí que a gente fez. Mas foram muitas decisões, realmente, muito brainstorm, muitas noites perdidas ali, perdidas não, ganhas, né? Para fazer com que a clínica tivesse esse rumo. Sim. E é uma clínica de sucesso, né? Tanto que está tanto tempo no mercado. Sim, mas eu acredito que uma das coisas que eu acho importante, se fosse comentar com médicos novos hoje, eu diria, a gente não é administrador, então veja o valor do administrador, contrate um administrador, porque realmente ele sabe o que faz. E existem diversas situações, por exemplo, você acaba se afeiçoando de um funcionário e na hora de tomar alguma decisão, às vezes tem dificuldades, porque aquela pessoa ela vai vir chorar para você uma coisa que aconteceu comigo, daqui a pouco está dando um problema entre eu e você. Então, assim, esse tipo de coisa acontece e não é saudável, né? Então, perfeita colocação. E a diferença entre ser bom tecnicamente
né? E ter um negócio saudável? Eu acredito que você pode ser as duas coisas, né? Porque, como eu disse, você pode ter um administrador cuidando do seu negócio e você cuidar exclusivamente da sua parte profissional, né? Eu ainda sempre achei que não dá para misturar as coisas. Eu sou fã dos administradores, eu acho que eu não sei lidar com essas coisas, né? Como eu disse, na minha clínica tem 2 sócios lá que adoram isso, gostam de fazer essa parte administrativa, né? Mas eu não tenho essa capacidade de fazer o que eles fazem, então eu sempre preferi ter alguém cuidando disso para fazer a coisa de uma forma mais correta, enquanto eu trabalhava com a minha parte, que é o que eu sei fazer, né? Cuidar do meu lado profissional. Ótimo. Doutor, a internet mudou a forma como os pacientes escolhem seus médicos. Você acha certo isso? É uma verdade? Ou não, a internet acabou não mudando? De forma absolutamente correta, a internet modificou totalmente a escolha dos médicos. E infelizmente, a gente vê profissionais que não são tão habilitados, mas com um trabalho nas redes sociais muito bom, né? E que muitas vezes aquele médico ele vai ter mais pacientes do que um médico renomado, com um monte de pós-graduação, com uma uma especialização cirúrgica muito, muito grande. Então, assim, hoje você ter uma apresentação numa rede social bonita, ou pelo menos que mostre um pouco do teu trabalho é essencial, né? E aí tá a equipe de vocês aí para nos auxiliar. E realmente eu vejo que é essencial. Tem muitos colegas que me falam, mas eu não tenho jeito para dar entrevistas ou para gravar algum texto. Mas infelizmente isso aí, infelizmente ou felizmente, né? Porque também dessa forma, muitas vezes a gente consegue chegar até os nossos clientes e eles nos ver não só como um profissional específico daquela área, mas como uma pessoa. Muitas vezes esse tipo de bate-papo que a gente está tendo, o paciente às vezes ele consegue ouvir o médico, talvez ele nunca viu uma foto do médico, mas não tem ideia, né, de que esse cara é um cara às vezes muito sério, né, o mais brincalhão. Então esse tipo de coisa muitas vezes muda. É uma forma também, se você souber jogar esse jogo de uma forma correta, eu diria isso, eu acho que a honestidade que seria o ponto principal, é você fazer um trabalho e não querer mostrar algo que você não querer passar dos seus limites. Eu acho que mostrar exatamente o teu trabalho, o que você faz, a tua maneira de ser, eu acho que esse seria o ponto principal. A gente sabe que as pessoas fogem disso às vezes, né? Mas tem os dois lados. Na rede social, o que tu considera, doutor? O que é informação e o que seria exagero? Digamos assim, digamos pro lado da rinoplastia, né? Sim. Que eu acho que um trajeto que eu acho que mais o pessoal acaba olhando, querendo comparar, né? Uhum. E aí tem muitas postagens que aí é informação e tem coisas também que são o pessoal gosta de fazer apelar um pouquinho pro exagero para realmente chamar a atenção daquele paciente e que esse paciente entre em contato com a gente. Sim. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso. Eu acho que me veio agora à mente aquele pescador que pega o peixe e na hora dele tirar foto ele estica o braço para chegar mais próximo da câmera para o peixe parecer maior, né? Então, assim, a gente sabe que tem muito colega que na hora de tirar foto vai lá para um Photoshop, diminui, ajeita o nariz antes de postar a foto, né? Para não aparecer aquele pequeno errinho que talvez tenha... Não falaria nem errinho, eu digo que talvez alguma assimetria que foi difícil de corrigir, que muitas vezes a gente não consegue deixar o nariz 100% reto, ninguém é 100% reto, né? Ninguém é simétrico 100%, e muitas vezes na fotografia aquilo vai aparecer. Então, tem pessoas que vão lá, diminuem aquilo no Photoshop, que, volto a dizer, aí não é uma coisa honesta, né? Então, eu acredito que, mais uma vez falando da honestidade de você ir lá e colocar uma foto boa, né? Que mostre realmente o que foi feito naquele trabalho, não uma foto, por exemplo, com um curativo no pós-operatório, né? Muitas vezes eu vejo fotos do paciente, olha esse resultado da rinoplastia, parece um paciente com curativos, né? Não dá para você ver o resultado ali com curativo em cima.
Além disso, então, tem a questão dos exageros, né? Como você falou. Eu acho que os exageros entram naquela coisa que a gente viu muito, principalmente no TikTok, há um tempo atrás, que é aquelas coisas de dancinha, de querer, né, se tornar um palhaço, às vezes, na internet, para poder chamar clientes, né? Eu acho isso apelativo, eu acho que é uma coisa que desmerece o profissional, na minha forma de ver. Pode ser que eu esteja completamente equivocado, né? Mas é o que me parece. Eu já vi até vídeo de o pessoal dançando no centro cirúrgico. Exatamente, né? Exatamente. Eu tomo muito cuidado com isso. Às vezes a gente até brinca no centro cirúrgico. A gente terminou uma cirurgia, tem alguma fotógrafa lá, e aí no final da cirurgia a gente vai lá, faz um joinha, ok. Eu não vou postar isso, né? Porque afinal de contas é um ser humano que está ali, que acabou de ser operado. Então a gente pode tirar ali para nós, entre nós, esses colegas, mas não para postar isso, para ficar... Eu acho um pouco deselegante e até antiético. Sim, né? Perfeito. E qual é o maior erro de expectativa que você vê nos pacientes? Principalmente, né, a gente vê na rinoplastia, Sim. Que o pessoal quer às vezes aquele nariz perfeito, né, de uma modelo X, né, de uma atriz, e a influência, né, novamente das redes, que realmente faz com que as pessoas percam a noção do natural, digamos assim. Pensando na resposta para essa pergunta, me veio tanta coisa que eu acho que eu falaria uma tarde inteira sobre isso. Primeira coisa que eu acho, a chegada ao conhecimento através das redes sociais, o acesso ao conhecimento, ele de certa forma ele atrapalha. Por quê? Porque o paciente ele vai buscar, por exemplo, narizes de modelos, aquele nariz que o cara... o Bambambam operou lá e que, né, o cara fez 30 narizes que não ficou 100% perfeito e teve um que ficou maravilhoso, ele publicou aquele um. Então, assim, você vai pegar aquele resultado e vai comparar com os demais, né? Então, quando você tem esse acesso a essas informações, e aí eu não falo só sobre a rinoplastia, muitas vezes os pacientes vão buscar informações que às vezes até atrapalham o nosso tratamento. Porque muitas vezes o paciente está comparando, por exemplo, a cirurgia dele com uma cirurgia que não tem nada a ver aquilo. Então é muito comum, por exemplo, eu chegar no consultório e eu receber o paciente me perguntando: doutor, mas esse negócio de desvio de septo e cornetos, né, a cirurgia do corneto, isso volta sempre, né, doutor? Eu tenho um amigo lá que operou 3 vezes já e teve outro lá que fez cirurgia que não tá bom. Tem tanta coisa que a gente poderia falar isso. Essa cirurgia pode não ter dado certo por algum motivo, ela pode até não ter sido realizada da melhor forma, com a melhor técnica. Esse paciente ele pode ter um quadro de uma doença crônica da mucosa, por exemplo, uma polipose nasal, que é tipo um tumor benigno do nariz, um quadro de rinite alérgica muito intenso, que apesar de a cirurgia ter sido muito bem feita, o septo estar 100% reto, o corneto, não diria isso, né? Dificilmente a gente consegue deixar um septo 100% reto, mas o corneto um pouco mais no tamanho ideal, só que aquela pele que a gente chama de mucosa, que está lá dentro do nariz, ela inflama, ela incha. Então, se o paciente não fizer um cuidado pós-operatório, um tratamento pós-operatório, aquilo vai inchar e ele vai ter sintomas de novo do nariz entupido. Ele vai dizer, minha cirurgia não deu certo, né? E não tem nada a ver. Então, assim, realmente o acesso, às vezes, à informação, às vezes acaba atrapalhando. Sim. O resultado bom começa contigo e o paciente, né? Com certeza. E para que isso ocorra da forma mais clara e ética, sem ter problema com essa questão da expectativa dele, como é que o senhor faz para esse alinhamento de expectativa entre o paciente, né? Entre você e o seu paciente, para que não tenha problema ou algum ruído no objetivo final, né? Isso é bastante complicado e é uma coisa que a gente muitas vezes acaba precisando de muito tempo para conversar com o paciente, porque tem muito paciente que tem essa noção clara de que, olha, eu vou fazer uma cirurgia que vai modificar um problema que eu tenho. Eu tenho um nariz muito torto, um nariz muito grande, um nariz muito alto, e eu vou reduzir aquilo. Mas eu não quero ficar igual o Brad Pitt, eu não quero ficar igual a fulana. Eu vou melhorar o meu nariz. Então a gente vai tentar fazer de tudo para deixar aquele nariz mais harmonioso para aquele rosto, né? E isso não é só questão harmonia estética, a gente tem que ver também como é que é a parte funcional do nariz. Um nariz muito grande, quando você vai diminuir bastante, existem diversas maneiras de você diminuir isso, só que tudo isso vai gerar excesso de pele lá dentro, vai gerar
a própria sustentação do nariz vai diminuir. Então você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o paciente tem um nariz muito grande e ele diz, olha, eu quero diminuir bem, quero que o nariz fique bem pequeno. E aí no pós-operatório o que acontece? O paciente chega, doutor, não estou respirando, estou com o nariz trancado. E aí? Não tem como você voltar aquilo, né? Depois você trancou o nariz do paciente, é muito difícil, vai ter que fazer uma nova cirurgia, cirurgias bem mais complexas. Então, assim, é muito importante essa conversa pré-operatória com o paciente para que ele tenha essa noção que pequenos detalhes, às vezes, de simetria, às vezes não vão acontecer, né? Às vezes o nariz não vai ficar 100% simétrico, exatamente o buraquinho de um lado vai ficar exatamente igual. Claro que a gente gostaria, é o que a gente faz. Durante a cirurgia, enquanto a gente está operando o paciente, a gente está olhando, está medindo, a gente tem várias maneiras a gente avaliar isso. A gente tem umas medidas já básicas do nariz normal, só que para cada pessoa aquilo vai variar e as circunstâncias que a gente encontra no intraoperatório vão mudar o rumo, né? Então muitas vezes a gente diz, olha, a gente vai tirar uma foto tua, algumas fotos, e a gente vai fazer uma simulação do que nós precisaríamos mexer, né? Nós temos que entender não como o teu nariz vai ficar, mas o que nós precisamos para modificar esse teu problema. Então, assim, eu tenho aqui essa parte alta, eu vou ter que baixar isso aqui. Quanto que eu vou baixar isso? Eu vou baixar nessa parte 2 milímetros, na outra parte 3 milímetros. Essa parte está muito caída, eu vou tentar levantar. Agora, quanto eu vou conseguir levantar isso vai depender de diversos fatores, né? Principalmente fatores dos pacientes, uma cartilagem que é muito grande, então nem sempre a gente vai conseguir chegar naquele objetivo, aquela foto que a gente fez lá na simulação, mas a gente chega próximo daquilo, aquilo que a gente vai buscar, né? Então, assim, essa expectativa que acontece quando o paciente pega uma foto de uma atriz e ela diz, olha, eu quero este nariz, narizes que eu gosto, né? São esses narizes aqui. Não é incomum o paciente chegar para mim e dizer, doutor, alguns narizes que eu acho bonito. Aí chega lá, nariz da Gisele Bündchen, nariz da Anitta, nariz não sei quem. Só que, poxa, você não é a Anitta, você não é a Gisele Bündchen. O teu rosto é completamente diferente delas. Então, assim, se eu fizer aquele nariz no teu rosto, vai ficar horrível, né? Então, a gente tem que tentar alinhar isso. Tem um dos meus primeiros mestres da rinoplastia, Dr. Perbois Sampaio, que está hoje lá em cima cuidando da gente. Dr. Perbois, ele era desenhista, né? E ele tem um desenho muito interessante, poeta, desenhista, cantor, e ele tem um desenho muito interessante que é um médico de frente para uma paciente com o nariz bem grande, e aí aquela bolinha em cima do pensamento, né? Onde aparece o nariz que a paciente imagina que vai ficar o dela, e na cabeça do médico, o nariz que ele vê, que ele imagina, como é que aquela paciente vai ficar. Então, na verdade, é o nariz que a paciente tem, é o nariz que ela imagina, e é o nariz que o médico imagina, e o nariz que vai ficar. Então, são 4 narizes diferentes, né? Então, isso é bem interessante, a gente ter essa noção de que, óbvio que o médico vai tentar sempre o melhor resultado para aquele nariz, mas o paciente que vai fazer uma rinoplastia ou qualquer cirurgia estética, ele tem que saber que existem diversas situações que podem interferir nisso para que o nariz não fique, ou qualquer estrutura não fique exatamente daquela forma. Então, quando a gente vai mexer, a gente tem que ter isso. E aí entra a questão da internet, que tudo que a gente coloca na internet, geralmente são os melhores resultados, né? Dificilmente você vai ver algum médico que vai dizer, olha, esse nariz que eu operei hoje não ficou tão bom quanto o da semana passada, vou postar, né? É óbvio que a gente busca colocar os seus melhores resultados, mas existem, né? Você vai perguntar, doutor Eduardo, se 100% dos seus narizes ficaram maravilhosos? Óbvio que não. Já dizia um professor meu que só não tem resultados ruins quem não opera ou quem mente muito, muito, né? Então, assim, todo mundo tem resultados ruins. Claro que entre você causar aí uma situação de uma deformidade grande, como virou lá o famoso Michael Jackson, né, que fez várias cirurgias, ou você ter pequenas irregularidades que você consegue depois, de repente, resolver com um retoque, alguma coisa, existe um caminho muito longo, né? Então, existem realmente algumas derrapadas grandes que a gente estuda para isso, a gente se aperfeiçoa para isso, justamente para evitar esse tipo de situação, né? Aproveitar o gancho das derrapadas. Você recebe muito pacientes de outros clientes, tipo, já a segunda, terceira operação? Sim, é bastante comum. Eu até estava conversando com o Dr. Mário Ferraz, que por sinal fez a cirurgia do meu nariz há um tempinho atrás, e aí o Dr. Mário me perguntou, Eduardo, quem é que está fazendo essas cirurgias de reoperação aí? Quantos pacientes você reopera? Eu disse, olha, Mário, geralmente, quando é paciente de outro médico, a gente pede para voltar pro médico, só que muitas vezes o paciente ele já perdeu a confiança naquele médico, né?
às vezes já fez 1, 2 cirurgias e ele já não quer mais confiar naquele médico. E aí o próprio Dr. Mário comentou, ele disse, Eduardo, olha, tem um campo grande aí, né? Eu aqui em Americanas, lá, onde ele trabalha, em Campinas, ele opera, uma grande parte dos pacientes dele é paciente de reoperação. E ele falou, olha, veja bem, quanta gente está operando o nariz, quantos cursos, né, tem aí de cirurgias de nariz todo ano. Então tem muita gente nova, muita gente com não tanta experiência, né? Que sabe se vender bem, né? Que sabe se vender bem muitas vezes, né? E assim, muitos operam muito bem. Tem colegas mais jovens que operam muito bem. E às vezes acontece de que você acaba tendo um número de reoperações maior por essa inexperiência mesmo. A gente acaba, né, como qualquer área, o tempo que você vai trabalhando com aquilo vai te dando experiência, né? Você vai acabando reduzindo as tuas falhas ali cirúrgicas, né? Então, obviamente que acaba tendo um número maior de pacientes de reoperação. A gente opera bastante pacientes que já foi operado, sim. Doutor, existe pressão por resultados artificiais? Sim. No passado, a gente tinha... Existem tendências, né? Eu acho que teve uma época que a gente fazia muito aqueles narizes de gangorra, né? Aquele nariz que baixava muito, empinava muito. Aí teve uma época que isso parou. A gente começou a fazer um nariz o que o paciente nos pedia era, doutor, eu não quero um nariz que apareça, né? Que pareça que eu fiz cirurgia. Eu quero um nariz natural, né? Mais uma vez vou citar o Dr. Mário Ferraz, que ele fala que quando o paciente fala isso, ele diz, mas natural é o teu. Qualquer coisa que eu for fazer vai deixar de ser natural, vai ser nariz mexido, né? Mas a gente entende o que o paciente quer dizer, ele não quer aquele nariz aquela ponta empinada, tá? Mas existe sim, existem muitos pacientes que buscam aquele nariz, olha, doutor, eu quero aquele nariz que pareça mesmo que eu fiz cirurgia, eu quero aquele nariz com a pontinha fininha, bem elevado, com aquela curvatura, né? São gostos, né? São opções. Então, aí entra um dilema da gente de o que você vai fazer. Você vai fazer o que é melhor na sua concepção ou o que o paciente deseja, né? Então, a questão do dizer não para o paciente, às vezes é importante. Às vezes, em algumas situações, você tem que chegar e dizer, olha, esse nariz não vai ficar bom para você. Esse nariz ele vai ficar esquisito, você vai ser aquele nariz que você vai ser na rua, todo mundo vai ver que você fez cirurgia, e a minha assinatura ali embaixo, né? Também os pacientes vão dizer, esse aqui que é o nariz que o Dr. Eduardo faz, empinado desse jeito. E tem situações funcionais também que tem relação com isso. Então, aquele nariz que muitas vezes é muito fininho, muito apertadinho, ele vai ser um nariz mais apertado lá dentro, ele vai ter uma dificuldade maior para respirar. Aquele nariz que é muito empinado, muitas vezes ele acaba tendo uma alteração na porção anterior aqui, deixando as válvulas do nariz um pouco mais estreitadas, então atrapalha na função também. Então tem diversas situações ali, tem que ser colocadas para o paciente para que ele realmente tome essa decisão. Mas tem, principalmente o público um pouco mais jovem, tem muito disso. Olha, eu gostaria de ter o nariz igual a fulana, né? Então eu quero aquele nariz empinado, quero que como um cirurgião antigo, ele falava, o que adianta, os pacientes pensam, o que adianta eu gastar tanto, dizer que eu operei com fulano e não aparecer, né? Eu quero que apareça mesmo, para as pessoas dizer com quem que você operou, eu operei com o Pitangui, né? Então isso tinha muito no passado e hoje existe um pouco isso, existem... alguns cirurgiões que viraram marcas, né? Assinaturas. O paciente tem orgulho de dizer, olha, eu fiz cirurgia com fulano de tal, que foi o médico que operou o artista tal, né? Então, isso tudo a gente tem que saber conseguir trabalhar com esse lado emocional do paciente também, né? E existe muitos pacientes, digamos assim, ou digamos, reformular a pergunta, você já disse muitos não? Sim, eu já tive várias situações que eu falei para o paciente, olha, eu não posso fazer isso que você tá querendo, porque é contra os meus princípios, eu acho que não vai ficar bom para você, eu acho que você tem que pensar um pouco mais, eu acho que você não está preparado. Hoje eu tenho uma rotina na parte das cirurgias de rinoplastia, em que eu peço para o paciente fazer uma consulta com uma psicóloga, uma consulta de 1 hora, que eu pago a consulta, está incluso. Na verdade, quer dizer, o paciente paga porque está incluso nos valores totais, né? Desculpa. Mas assim, isso tudo é importante para que o paciente tenha essa compreensão. E às vezes o paciente fica até assim, mas espera aí, por que o cara está me pedindo isso? Está me achando que, né? Está achando que eu sou maluco, né?
Não, depois, na pós-consulta, né, da psicóloga, os pacientes geralmente dizem, doutor, olha, sabe que foi legal, eu tinha umas dúvidas e a psicóloga me ajudou bastante, ela me deixou mais tranquilo, eu estava com um pouco de medo da cirurgia, ela me deixou mais tranquila. Então é muito bom isso, assim como eu também tenho o hábito de recomendar a fisioterapia no pós-operatório, que se mostra muito eficaz na redução dos inchaços, dos hematomas, né? Então faz parte da nossa rotina alguns cuidados, tanto pré quanto pós-operatórios. Eu nem sabia que existia fisioterapia para esse tipo de situação. Legal, bom saber. A fisioterapia, ela funciona muito bem. Talvez você já tenha visto umas fitas que a fisioterapeuta coloca, que chamam taping, né? Esses tapings, eles ajudam muito a reduzir o edema, o inchaço do nariz, ajudam a reduzir os hematomas. Habitualmente, a fisioterapeuta ela utiliza laser nas incisões para cicatrizar melhor as incisões em alguns pontos que ela vê que estão com uma necessidade um pouquinho maior. Então, utiliza laser, utiliza a drenagem manual. É muito bom, realmente dá uma diferença muito grande do paciente que fez a fisioterapia no pós-operatório e do que não fez. A gente percebe como a recuperação acaba sendo muito mais rápida. Eu tenho uma prima que ela é doutora de físio, e ela é especialista em pós-operatório de pessoal que faz lipoaspiração, até de bariátrica. Então ela utiliza todos esses recursos, mas não sabia que se utilizava no nariz também. Legal, vamos saber. Como a tecnologia está mudando a prática médica, doutor? Tem muita coisa que a tecnologia tem nos ajudado, e aí eu falo de uma maneira geral. Hoje nós temos cirurgias robóticas, a gente tem já há muitos anos as cirurgias por videoendoscopia, nós temos diversos equipamentos como laser, como bisturi de radiofrequência, como plasma de argônio, equipamentos que a gente usa para cirurgias aí de septo, de cornetos, de adenoide, né? A gente já usa. A nossa equipe foi a primeira equipe a utilizar o laser há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, a gente utiliza até hoje. O plasma de argônio também a gente utiliza. Eu, até 2006, de 99 até 2006, eu tinha o maior volume de cirurgias com radiofrequência a nível de Brasil, porque eu tive o prazer de encontrar uma pessoa que estava trazendo esse equipamento, o Artrocare, para o Brasil, e a otorrino não utilizava. Isso era utilizado para cirurgias ortopédicas, mas na otorrino isso não era utilizado. E essa pessoa disse, olha, doutor, você já ouviu falar? Eu disse, já vi até vídeos. Ele disse, eu posso deixar o equipamento aí para o senhor, e o senhor experimenta, usa, tá? E eu tive a sorte de pegar o hospital regional vazio, não tinha otorrino, eu fui o primeiro otorrino, criei o primeiro serviço lá de otorrino do regional, e aí eu tinha esse equipamento à minha disposição, podia usar à vontade. Então eu operei muito com esse equipamento e acabei virando speaker da empresa. Eu ia ajudar colegas que queriam aprender a usar o equipamento lá no Einstein, fui no Sírio-Libanês, eu fui para Campo Grande, eu fui para vários lugares do Brasil ensinando as pessoas a usarem o equipamento. E aí eu desenvolvi também, fiz trabalhos, fiz junto com o pessoal da Universidade Federal, a gente desmontou o equipamento, a gente começou a pegar outros equipamentos. O que é um laser? Como é que ele funciona? Qual é a vantagem do laser e do radiofrequência? O alta frequência é igual ao radiofrequência? Então a gente começou a mexer junto com o pessoal da universidade para tentar entender tudo isso. Então esses equipamentos eles já vêm nos ajudando já há muitos anos aí, e hoje em dia nós temos, dentro especificamente da rinoplastia, nós temos as simulações que a gente faz, o computador nos ajuda, né? Tem vários programas que nos ajudam. Existem até moldes que podem ser feitos, moldes em 3D que você pode fazer no programa, você utiliza PowerPoint, utiliza vários programas, você cria um molde que pode te ajudar no intraoperatório para você ter aquela noção, olha, eu queria que o nariz ficasse assim. Eu, particularmente, eu experimentei isso algumas vezes, eu não vi muita vantagem, mas assim, o que o futuro nos reserva em cima disso a gente não sabe, né? Pode ser que isso aí seja amanhã um molde bem diferente que nos ajude muito mais, né? Então está sendo desenvolvido a cada dia, então tem muita coisa aí que a tecnologia nos auxilia, com certeza. Ainda mais com a inteligência artificial agora dominando o campo, né? E aí a gente entraria até em outras coisas. Por exemplo, o meu sócio, que é um gênio, ele desenvolveu um aplicativo que ele utiliza para diagnóstico. Então, ele mesmo desenvolveu. Então, assim, ele coloca ali os sintomas do paciente e vai elaborando ali todo o histórico, né? É muito interessante. Então, isso aí, hoje a gente tem isso já, né? As pessoas já buscam isso espontaneamente já na inteligência artificial, o que é um perigo ainda, né? Sim. Porque, assim, todos sabem que para você
ter um resultado adequado na inteligência artificial, você tem que alimentá-la com informações precisas. Então, você dizer para ela, estou com uma dor de barriga, é muito genérico. É muito genérico. Você tem que saber dizer, olha, estou com o olho amarelo, estou com uma dor em tal posição, para você poder chegar a dizer, ah, não, então o cara tem um problema na vesícula, né? Então, pessoal, vou até usando esse gancho, com a inteligência artificial, os pacientes já chegam muitas vezes com o resultado, né, com o seu laudo, muito né, já sabe o que ele tem, muitas vezes, na consulta. Muito comum. E o que é, e como é que fica também essa questão ali? Aí o senhor, como autoridade, tem que ali provar que, né, que a IA não está totalmente correta, né, ou não está correta. Como é que é esse jogo de cintura também, né? Pode ser uma coisa bem complexa principalmente para um médico mais jovem, que talvez não tenha tanta segurança em poder dizer, não, eu sei disso, eu sei que não é isso, né? Então, claro que 33 anos fazendo a mesma coisa, a gente adquire algumas experiências aí que nos dão autoridade de poder mostrar com segurança para o paciente, olha, eu sei o que eu estou fazendo e o que você pesquisou não tem nada a ver. Mas sim, atrapalha. Muitas vezes, como eu disse, ao invés de ajudar, o paciente chega lá, já, doutor, eu vi na internet que, olha, o que eu tenho aqui é um câncer e eu sei que e eu quero fazer um exame lá que nem existe no Brasil, mas que eu vi que na Alemanha fazem. Então, assim, é complexo, às vezes acaba atrapalhando um pouco. Né? E aí vai causando, né, estresse no doutor, né, cansaço, né, esgotamento, e vamos usar o gancho, quem cuida de quem cuida. Há uns dias atrás, eu estava indo para a clínica, eu encontrei um médico mais jovem, que chegou há pouco tempo ali na clínica, e ele deve estar ali há um ano e meio, mais ou menos, na clínica, e nesse 1 ano e meio, eu acho que ele ganhou uns 30 quilos. E aí eu não aguentei, eu cheguei para ele e disse assim, cara, eu tô olhando para ti, eu tô vendo o Eduardo uns anos atrás. Que eu sei como é que é, a gente começa a trabalhar, casa, tem filho, começa a cuidar de filho, você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, você quer subir na vida e você esquece de você, né? E aí você engorda, começa a dormir mal, não faz atividade física, começa a comer o que tem no hospital lá, um sanduíche qualquer, quando você consegue. Essa semana, por exemplo, eu tive uma cirurgia ao meio-dia. Eu não comi uma banana ali no café da manhã, eu fui operar, fui almoçar às 7 horas da noite, né? Almoço, janta. Então, assim, é importante que a gente consiga ter esse cuidado pessoal, né? Eu acredito que os médicos mais novos, eles estão com essa ideia diferente. Eu vejo que a maioria dos médicos mais novos, eles se preocupam bastante com sua qualidade de vida. Porém, tem o seu preço, né? Eu acho que você cuidar bastante da sua qualidade de vida, você estar numa academia, estar no final de semana e nas baladas, você acaba perdendo um pouco daquele tempo do estudo, do cuidado com o paciente, né? Tem pessoas que conseguem, né? E tem pessoas que não vão conseguir, vão acabar tirando o tempo que ele precisaria estar se dedicando à profissão, mas eu acho que existe um meio termo, sim. Eu acho que tem como a pessoa trabalhar um pouquinho menos, poder tirar um tempinho ali para se cuidar, né? E aí também tem os cuidados específicos, né? Eu diria assim, então, por exemplo, eu tenho meus médicos que cuidam, tenho um cardiologista que cuida de mim, eu tenho pressão alta, eu tenho um nutricionista, eu tenho alguns colegas, né, que cuidam de determinadas situações. E eu acho que é importante isso, a gente tirar um tempo, né, para se cuidar. Hoje eu consigo já ter alguns momentos, né? Estávamos conversando antes ali, eu tenho um horário que eu faço fisioterapia, tenho um horário que eu faço treino funcional, faço natação, faço aula de canto, que é um momento de lazer, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, é um horário do meu dia, é um horário que eu poderia estar trabalhando, mas não, eu tirei para cuidar de mim, né? Então, eu acho que é importante isso, a gente tem que ter esse tempo. Quem é o doutor fora da medicina? Tem que contar tudo, não? Acho que alguns dá para deixar debaixo dos panos, mas
tiver vontade, pode contar pra gente. Então, doutor Eduardo. Doutor Eduardo, ele tem... Eu brinco com a minha faxineira quando ela diz que eu tenho muita roupa em casa. Eu digo para ela, veja bem, eu tenho a roupa do doutor Eduardo médico, a roupa do doutor Eduardo para ir para casamento, né? O terno, a roupa do doutor Eduardo do dia a dia, a roupa do doutor Eduardo músico, né? Então, eu acho que tem várias facetas aí do doutor Eduardo. Então, acho que a minha primeira grande faceta é o doutor Eduardo pai de 3 princesas, né? 3 mulheres maravilhosas que só me dão orgulho, são os maiores amores da minha vida. Inclusive uma seguiu a minha profissão, é médica, está fazendo pediatria, a outra está fazendo teatro musical, que também tem a ver com o lado musical meu, né? E a menor fazendo biomedicina, que também tem esse lado aí do lado médico, né? Legal. Então me orgulham muito, não por isso só, por serem pessoas maravilhosas. Eu tenho esse lado musical, que é uma coisa que vem lá desde os 11 anos de idade e vem já de ver meu pai que tocava acordeon, tocava violão, cantava. Eu aprendi hoje, uma das coisas na música que as pessoas se impressionam comigo é que eu tenho uma facilidade muito grande de fazer uma segunda voz, né, fazer um back vocal. E eu atribuo isso à igreja, junto com meu pai, ouvindo meu pai cantar lá na igreja, né? Então ele cantava, ele sempre fazia que alguém cantava uma música, ele sempre fazia uma segunda voz, né? Que eles diziam, e isso ficou gravado na minha cabeça de uma forma que hoje para mim isso é uma coisa muito fácil. Às vezes as pessoas estudam muito e não conseguem fazer a segunda voz, é difícil, né? Que é muito difícil, o pessoal se engana, né? Que a primeira voz é a mais difícil, não a segunda. Você tem que acompanhar exatamente a onda da primeira voz, né? Então tem esse lado musical que veio lá do meu pai. Meu irmão mais velho, que já virou estrelinha, tá lá cuidando da gente, e ele tocava violão, e foi ele que me ensinou a tocar violão com 11 anos. Também foi uma grande inspiração. E aí com 16 anos eu participei a gente criou um conjunto, né, uma banda que tocava banda de baile, debutantes, carnaval, baile de chopp, tudo. E lá no Oeste, lá em Pinhalzinho, e ficou famosinha até a banda, a gente era uma banda boa lá, ficamos 4 anos tocando, Grupo Musical Califórnia. E aí depois eu resolvi fazer medicina, então larguei, mas mesmo assim, a gente chegava a ensaiar aqui na UFSC, ali, sábado à tarde, a gente conseguia a chave de uma das salas do CCS lá, e ensaiava ali com os amigos, brincava ali. Depois fui para São Paulo, também encontrei alguns amigos, ensaiamos, tocávamos lá. E aí na volta, quando eu voltei para Floripa, aí a coisa ficou mais séria. E realmente eu comecei a tocar de uma forma profissional, tocar em vários locais, tipo, já me apresentei em teatros como o Teatro do SIC, do TAC, já toquei em maioria das casas por aí, da casas de shows aí, casas noturnas, né? E agora, recentemente, a gente teve o prazer de ser a primeira banda a tocar no Hard Rock Itapema, o novo Hard Rock Itapema. Que legal, então, parabéns. Esse final de semana aqui, eu toquei na sexta no Hard Rock Floripa e no domingo no Hard Rock Itapema. Então, a vida musical esse final de ano foi bem ativa. E aconselhar, e ajustar a agenda, né? Foi exatamente o que eu falei. Por sorte, isso foi agora. Eu tive shows sexta, sábado e domingo. Foram 3 shows. Por sorte, foi agora numa época que eu estava mais tranquilo, então deu tempo de estudar os repertórios das bandas novas, né? Mas no dia a dia é difícil, né? Então eu não me comprometo com uma banda que eu vou ficar tocando, que o cara vai tocar 3 vezes por semana. Não tem como, né? Profissão acima de tudo, né? Mas aquela banda que toca ali, uma vez por mês, 2 vezes por mês, a gente consegue conciliar, assim, final de semana, né? E aí tem o doutor Eduardo médico, né? Que a gente já conversou um pouquinho, Então eu brinco que eu acho que eu já escrevi meu capítulo na história da medicina catarinense. Eu fui o primeiro otorrino a fazer cirurgia videoendoscópica em Santa Catarina. Eu fui o primeiro otorrino do Hospital Regional, criei então o serviço lá do Hospital Regional. A cirurgia com radiofrequência, como eu disse, eu fiquei até 2006, eu tinha o maior volume de cirurgias com radiofrequência no país. A gente faz até hoje um tipo de cirurgia de via lacrimal, que são poucas pessoas no mundo que fazem esse tipo de cirurgia do canal da lágrima. E Conta um pouquinho sobre essa cirurgia, doutor. Sim. Como é que ela é feita, né? Você já me explicou outras situações que ela é uma cirurgia bem delicada e que você tem um parceiro que faz essa cirurgia em conjunto, né? Só complementando ali e aí o último foi que a criação do COF, né? Que foi a maior clínica do otorrino, com o primeiro
pronto atendimento 24 horas do estado, com um volume, né, maior número de médicos e otorrinos atendendo. E na época era 24 horas, depois a gente, por motivos, diversas situações ali, a gente acabou precisando encerrar o 24 horas aí. Mais problemas com convênios, coisas. Enfim, então, com relação a essa cirurgia da via lacrimal, essa cirurgia, habitualmente, ela é feita por oftalmologistas, porque é uma cirurgia do canal da lágrima. Então, quando a pessoa começa a ter ou infecções no olho, ou começa a lacrimejar muito, né? Então, uma das situações é o bloqueio do canal da lágrima, que ele tranca um canalzinho, a lágrima naturalmente ela drena para dentro do nariz, ela vem para dentro, por isso que quando a gente chora, a gente acaba tendo mais secreção nasal, né? Então a lágrima é produzida numa glândula que fica aqui em cima, a glândula lacrimal, fica nas laterais aqui, e ela lava o olho e ela tem que ir para algum lugar. Então ela é coletada por um sistema de ductos que vai drenar para o nariz. Só que esses ductos podem ter problemas, eles podem obstruir. Então a cirurgia geralmente ela é feita pelo oftalmologista, então é uma cirurgia em que você vai fazer um cortezinho aqui ao lado do nariz, entre o nariz e o olho, vai chegar até o osso, vai furar o osso para que você consiga fazer um bypass ali, um atalho entre o saco lacrimal, que é a bolsa que recolhe a lágrima, até o nariz. Então você vai abrir um canal ali que vai ser um atalho para dentro do nariz. Essa cirurgia, da forma que a gente faz, ela é uma cirurgia extremamente mais simples. Por quê? Porque nós pegamos o laser, que ele é como se fosse uma fibra ótica, uma linha de anzol, e ele é colocado aqui num pontinho que a gente tem no canto do olho, a gente introduz isso, e lá dentro do nariz eu vou com a câmera, com a videoendoscopia, eu olho e vejo, a gente identifica exatamente o ponto onde esse laser está piscando lá, né? Localizado o ponto, a gente pisa no pedal, aciona o laser fura o osso, pronto, não sai uma gota de sangue, uma cirurgia que já chegou a fazer em 7 minutos. Então assim, sem cicatrizes, sem hematomas, com um grau de trauma cirúrgico muito pequeno, uma recuperação cirúrgica muito boa, sangramento muito pequeno e resultados excelentes. Então assim, é uma cirurgia que realmente ela dá um resultado muito bom, só que aí você me perguntaria, doutor, e por que isso não, né? Por que as pessoas, os demais oftalmologistas ou demais colegas não fazem? Por que são poucas pessoas no mundo que fazem? Em primeiro lugar, que médico não gosta muito de trabalhar com outro médico. Já é difícil de você ter essa relação, né? Por exemplo, eu tenho, como você disse, um colega, o Dr. Astor Grumman, que desde que a gente começou, a gente opera junto. Então, a gente se atura, né, esse tempo todo, mas a gente trabalha junto, né? Então ele faz a parte dele, eu faço a minha parte, e temos que ter também um otorrino que ele tem experiência em cirurgia nasal, videoendoscópica, que é o meu caso, e a gente tem que ter também o equipamento, o laser, né? Então são 3 fatores aí que interferem e que muitas vezes acabam atrapalhando. Tem que ter o treinamento, a pessoa tem que ter visto, tem que ter alguém que ensine, isso não é ensinado nas faculdades, nas residências de otorrino ou de oftalmo, né? Então assim, acaba não passando não transferindo essa informação para outros colegas. Uma boa oportunidade de vender um curso, doutor. Isso, eu vou fazer um curso online. Vamos vender um cursinho e ganhar um dinheiro. Com certeza. Se alguém quer ser médico hoje, o que precisa saber? O que verdade você falaria para essa pessoa? Que verdades? Eu comecei falando sobre isso, que eu peguei uma época em que a medicina era bem diferente. Eu lembro do médico que trabalhava na minha cidade, lá em Pinhalzinho, no oeste do estado, e o Dr. Nelson, que também já virou estrelinha recentemente, que foi um grande médico lá da nossa cidade, mas que ele era aquele médico durão, aquele cara que você chegava e dizia, doutor, eu acho que eu tô com tal coisa. Ele, aqui, não tá com nada disso não, tu tem tal coisa aqui, sabe? Ele era firme nas decisões dele, e as pessoas respeitavam muito ele, né? Mas foi uma época que eu digo que a partir do momento que se perdeu o respeito pelo médico, o padre, o professor, pai e mãe hoje em dia, né? Ia chegar lá, o delegado, os policiais, e principalmente pai e mãe, o mundo se perdeu, né? Eu acho que a partir dali a coisa desandou, né? E naquela época, então, como eu disse, havia respeito, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, eu vejo acontecer, essa falta de respeito, eu vejo acontecer com muita frequência no consultório, principalmente com médicos como eu, que são médicos simpáticos, que procuram dar atenção. Tem muito paciente que confunde isso. O cara não entende que ele está de frente a muitas vezes é um profissional
experiente que vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua saúde, vai fazer a cirurgia, e ele às vezes quer ser uma pessoa mais grosseira, né? É muito comum, por exemplo, pessoas mais jovens ou até mais velhos mesmo chegar no consultório e dizer, cara, assim, né? Sabe, tipo, pô, não precisa me chamar de senhor nem de doutor, mas acho que um você cairia bem, né? Então, assim, essa falta de respeito pelo profissional é uma coisa que eu percebo e que me deixa bastante triste, né? E isso extrapola também para a questão das decisões e das condutas que os pacientes muitas vezes não aceitam, né? Você diz, olha, você tem isso, tem que tratar isso. Não, mas eu vou ter que vou fazer essa cirurgia, vou tirar um tumor do meu nariz, tá, mas peraí, eu vou ter que ficar 30 dias sem fazer atividade física, doutor? Pô, 30... Sabe? Isso deixa a gente um pouco triste. As pessoas não têm ideia do que a gente está fazendo por ela, né? Então isso é uma coisa que eu procuro falar para os jovens, né? E hoje nós temos aí uma explosão de faculdades de medicina. É um absurdo, porque o que eu vejo no dia a dia, infelizmente, são muitos tratamentos feitos, eu vejo como falta de conhecimento. Eu não diria erro, eu vejo que é falta de conhecimento, sabe? Que a pessoa deu sim um antibiótico para aquela doença, mas que aquele antibiótico não tem absolutamente nada de função, ou melhor, não é indicado para aquele tipo de problema. Ela não associou um anti-inflamatório que seria essencial naquele tratamento. Isso por quê? Porque o ensino médico está muito ruim, né? A gente vê assim... os médicos pedindo exames absurdos para coisas que são óbvias, né? Então, eu acho que se perdeu a qualidade do ensino médico e eu participei de situações em que faculdades me chamaram para dar aula porque a minha filha poderia entrar naquela faculdade, né? Não porque eu era bom, né? Porque, olha, você vai ter um desconto da tua filha. E isso acontece com muitas faculdades, né? Então, muitos profissionais que talvez não tenham uma capacitação para ser professor, ele acaba dando aula para conseguir um desconto para o filho, também, né? Por necessidade, conseguir um emprego, né? E aí esses alunos acabam não tendo uma formação muito boa. E com um monte de faculdades saindo, obviamente que só tende a piorar. E onde é que esse pessoal vai trabalhar? Vai começar a se vender a preço vil, né? Vai aceitar qualquer tipo, vai começar a fazer desconto de consulta, que já existe, né? O pessoal fazendo desconto de consulta para poder pagar as contas, né? Pagar o boleto. Até as clínicas populares, né? Não nada contra, né? Mas sim, hoje em dia cada vez mais tem se difundido isso também, né? Exato. Doutor, e no consultório, quem que é o maior problema? Os pais ou as crianças? É uma pergunta que me complica a vida, né? Mas sem dúvida são os pais. Imagino. Sem dúvida são os pais. Assim, a gente compreende até um determinado limite, né? Eu acho que eu sou pai de 3 meninas, como eu disse, 3 mulheres hoje, né? E, assim, eu dou minha vida pelas minhas filhas. Eu sei que um pai, quando está ali, ele quer o melhor atendimento, ele quer que seu filho seja bem tratado. Porém, quando você está, por exemplo, sei lá, uma criança que colocou uma bolinha de uma conta de um colar dentro do nariz. Essa criança ela pode aspirar isso para o pulmão e ela tem que acabar fazendo uma broncoscopia para ir lá e tirar aquilo lá de dentro do pulmão dela, né? É um risco, é uma coisa que pode trazer um risco. Não é comum, mas pode trazer esse risco. Então, você chega lá que a criança está gritando, muitas vezes você é obrigado a fazer o que? Bom, ou nós levamos essa criança para o centro cirúrgico, ou você segura um pouquinho ela, né? Tenta conter ela um pouco, e eu vou rapidinho ali, tiro. Eu tenho experiência para isso. Eu vou ali, eu tiro rapidinho. Ai, mas vai machucar, mas ele vai chorar, mas querido, vamos conversar, sabe? Tipo, tem horas que não dá para conversar, a criança não vai aceitar, ela tá irritada, ela tá, né? Então, esse tipo de coisa, a gente não faz mais. Eu, por exemplo, já não me estresso mais. Eu vejo que quando a criança é uma criança muito irritada, não está concordando, os pais, eu vejo que os pais, vamos usar o termo correto, são meio moles, né? Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar no centro cirúrgico, a gente leva lá, vamos fazer uma anestesia geral, uma coisa que às vezes não precisaria, mas que eu vejo que não vai sair daquilo ali. E tem muito daquela coisa dos pais levarem a criança achando que o consultório médico é um lugar de passeio. Eu tenho brinquedos no meu consultório, eu adoro crianças, as crianças sentam no meu colo, eu fico desenhando com elas, eu sento no chão com as crianças, mas
tem aquele pessoal que passa do limite. Quando você vê, a criança está subindo na cadeira de exame, mexendo no teu equipamento de vídeo que custa 30 mil reais, né? Ou então mexendo nos seus equipamentos médicos ali. Então, eu acho que tem que ter um pouco de discernimento dos pais e chegar e dizer, querido, ó, aqui nós estamos para uma consulta médica, senta aqui, né? Tem que ter essa. Só que a gente viu que, mais uma vez, a criação, né? Eu acho que saiu de uma fase, e eu até me considero dentro dessa geração nova, né? Que deixou de ser aquele pai autoritário para ser um pai amigo do filho. E isso trouxe muitos problemas, né? Porque os filhos, realmente, como a gente comentou, os filhos acabaram tendo dominando os pais. Hoje eles fazem o que querem, e isso, na idade, na adolescência, da idade na juventude ali, isso vai trazer muito problema, né? Então, realmente, se não houver um pouco de firme? Pulso firme, sim, né? Que os filhos tenham como é que é o respeito, né? O respeito claro, pelos pais. Eu acho que a coisa se perde, né? Então isso a gente está sofrendo no consultório. Os pais que chegam e a criança, às vezes os pais vêm para mostrar um raio-x, né? E aí você vai, olha o raio-x, não, o raio-x está tudo bem, está tudo certo, melhorou com o tratamento, tá? E a criança diz, não, eu quero brincar, quero ficar brincando, né? E você com um monte de gente para atender, né? Então isso atrapalha às vezes o andamento das consultas. Tem algum limite de idade que tu atende ou que tu também não atende? Então, eu atendi até pouco tempo atrás, eu nunca fiz restrição, mas como eu tenho trabalhado muito com a parte de rinoplastia e cirurgias endoscópicas, que são cirurgias, geralmente são cirurgias de adulto, eu acabei limitando um pouco os pacientes muito jovens, justamente por isso, porque o paciente muito jovem, ele requer esse cuidado a mais, de uma consulta mais demorada, de você sentar, conversar com a criança. Eu gosto disso, só que, infelizmente, isso me toma um tempo muito grande, atrasa a minha consulta dali para frente. Então, eu acabei delimitando ali a idade de 5 anos ali, para, olha, a partir dos 5 anos eu atendo, né? As crianças pequenas eu deixo lá para meus colegas lá, tem um pessoal muito legal lá da clínica que adora criança também, então eu acabo encaminhando lá para os colegas. Perfeito. E estamos chegando já na parte final aqui do ANXcast, mas temos ainda uma pergunta em questão. Daqui a 10 anos, como você gostaria de ser lembrado, doutor? É uma pergunta profunda, né? Bem profunda. Eu acho que eu tive uma experiência, tive 3 experiências que acho que todos já viram o filme lá do Monty Python, né, O Sentido da Vida. Eu acho que o sentido da vida para mim se abriu quando eu vi no velório da meu pai, da minha mãe e da minha avó materna, que eu fiquei impressionado de ver como as pessoas falavam bem deles. E aí eu pensei, o corpo físico vai, né? Mas o que meu pai e minha mãe eram, a forma que eles eram vistos, isso não vai deixar de existir, né? Então eu cheguei, a minha avó era uma tampinha desse tamanho, pequenininha, toda curvadinha, e aí no dia do velório, até me emociono falando, no dia do velório o padre falou, porque a dona Ana, ela vinha aqui todas as quintas-feiras para auxiliar no trabalho voluntário de não sei o que. Ela morava num morro alto, a igreja era lá embaixo, a igreja São Cristóvão, lá em Erechim. E ela descia aquilo lá, tudo. Eu disse, opa, acho que eu entrei no velório errado. Eu disse, não pode ser minha avó. Minha avó era uma coisinha desse, falava baixinho assim, né? Eu disse, poxa, não, ela fazia isso, ela ia lá, né? E minha mãe também sempre foi aquela pessoa que ajudava, o pessoal vinha da colônia lá fazer compras, ela botava no carro e levava até a colônia. Meu pai sempre foi a pessoa que ajudou todo mundo, o coral lá da minha cidade. Então eu acho que o sentido da vida é esse, é você deixar que as pessoas no futuro lembrem de você como uma pessoa boa. E eu acho que o que eu gostaria na forma, pensando no lado profissional, eu gostaria que lembrassem do médico que atendia com carinho, que era engraçado nas consultas, né, que brincava com todo mundo e que se dedicava a cada paciente como se fosse, uma coisa que eu aprendi na medicina, é isso, que você tem que se dedicar àquele paciente como se fosse teu pai, tua mãe, teu filho, né? E cada vez que eu entro numa cirurgia, eu peço ajuda dos nossos seres superiores lá, né, para me ajudar. Acho que isso sempre me auxiliou muito, esse lado espiritual que eu tenho. Você tem alguma
alguma religião, alguma crença? Porque acredito. geralmente os médicos não... Geralmente, né, já... Sim. Por experimento, tem muitos médicos que não acreditam em nada, né? São mais descrentes, né? Eu fui criado na religião católica e depois eu me vi muito... gostei muito da doutrina espírita, acho que me encontrei bastante ali dentro da doutrina espírita, e eu acredito sim que existe alguma coisa lá fora que nos auxilia. Energias, alguma coisa, né? Houveram várias situações na minha vida que que faz sentido. Mostraram. Legal. E então eu acho que é isso, assim, se for uma coisa que eu gostaria é isso, que pensasse que realmente eu era um médico dedicado, uma pessoa, né, que tinha gosto por atender os pacientes, né? Atendia bem, né? E para suas filhas? Como? E para suas filhas, como você gostaria de... Essa pergunta é bem delicada. Eu já estou emocionado aqui, ele já está... Mas para elas, assim, né? Minhas filhas Imagina que cada uma deva ter a sua particularidade, né? Sim. Minhas filhas são, como eu disse, o sentido da minha vida, né? Então, quando elas nasceram, quando a primeira nasceu, né, a Giovana, eu entendi o que era amor, né? Porque você ama tua esposa, você ama teu pai, tá? Mas o verdadeiro amor ali pelo filho é uma coisa avassaladora, né? Você ama aquela coisinha ali como se fosse, né? Tu tá passando por isso. E nós temos uma diferença, né? A mulher vira mãe no momento que engravida. Sim. O pai leva um tempinho. Sim. Tu levou um tempinho? Não, quando nasceu aquela coisinha ali, né? Eu olhei e disse, meu Deus, o que eu fui fazer? Né? Eu pensei, nossa, olha a besteira que eu fiz. Dali a pouco você tá caído numa paixão, assim, que é um negócio, se alguém chegar e disser assim, olha, a tua filha escolha, ou corta a pontinha do dedo da tua filha ou corta teus 2 braços. Não, corta agora, meus braços aqui não tem problema, né, você se defende aquilo aí, você entende o que é um animal defendendo, né, seu filhote, né, e então, assim, aí quando a mais velha nasceu e em seguida minha ex-mulher ficou grávida da segunda, eu olhava para aquela barriga e dizia assim, menininha, tu vai ter que ser muito fera para poder bater o amor que eu sinto pela outra, pela primeira, né? E qual a minha surpresa ver que o amor podia ser dividido, né? E isso aconteceu com a terceira, então a gente consegue dividir o amor ali com os filhos de uma forma igual. Então acho que, assim, que eu gostaria que as minhas filhas vissem lá na frente é que esse amor que eu sempre tive por elas e que eu sempre me doei o máximo possível por elas, que eu quero, sempre falo isso para elas, né, que se existe uma pessoa nesse mundo que as quer bem, sem interesse nenhum, as pessoas são os pais, né, eu quero muito bem delas e faço o possível que elas tenham uma qualidade de vida boa, né, dentro do possível, que estudem, que tenham uma vida feliz, né. Vocês fizeram recentemente uma viagem, né? Você viaja direto, muitas vezes com elas, né? A gente se dá muito bem, assim, então eu gosto de viajar com elas são muito parceiras. Agora elas estão um pouquinho mais velhas, então tá difícil da gente viajar, né, cada uma com seus compromissos. E eu acabei fazendo uma viagem com uma delas só agora, por alguns motivos, a gente acabou, as outras 2 não puderam, e essa estava precisando do meu apoio, né, num determinado momento, e eu acabei fazendo uma viagem só com ela. E foi muito legal, a gente foi para Alasca, eu e a pequena, mas há um tempinho atrás a gente foi para Itália, nós 4, né, eu com as 3, já fomos para Disney, de vez em quando a gente vai para São Paulo, fomos para São Paulo agora assistir umas peças de teatro musical lá, que a minha filha do meio está fazendo teatro musical, então fomos ver 2 peças, então a gente gosta muito de fazer uns programinhas assim, a gente está sempre inventando alguma coisa. Legal. Estamos chegando agora na reta final. E agradeço ao Dr. Eduardo por estar aqui no ANXcast nessa segunda edição. E onde é que os seus pacientes ou futuros pacientes te encontram, doutor? Eu também agradeço, Antônio, então, pelo convite. E eu atendo na Clínica COF, então é na Avenida Mauro Ramos, em frente à Praça do Banco Redondo. E se chama Centro Otorrinolaringológico Florianópolis. O contato ali é 3229-2829. E as cirurgias elas são realizadas em alguns hospitais, Hospital de Caridade, Hospital Biwick, mas as consultas são realizadas por ali. Então, através dali a gente tem a nossa primeira conversa e elabora aí os tratamentos. Muito obrigado mais uma vez, doutor, e até o próximo episódio. Até lá, obrigado.